Você sabe que quando eu era moleque, ainda sou moleque, mas quando eu era moleque e novo, eu tinha um filme, acho que eu devia ter 19 anos, eu tenho 60, chamada Férias Frustradas, com o Chevy Chase. Férias Frustradas, Chevy Chase. Acho que é 83, 84, alguma coisa assim. Eu me acabava de rir vendo Férias Frustradas, mas eu morria de rir. Férias Frustradas. Aí, fiquei mais velho, virei pai, meus filhos foram crescendo. E quando eles chegaram numa certa idade, não a idade que eu tinha quando eu assisti, um pouco antes, 14, 15, 16 anos, eu falei, vocês têm que ver, o filme é muito engraçado, mas é muito engraçado. Férias Frustradas. Aí eles foram ver comigo, Férias Frustradas. Foram ver não, peguei pra mostrar. Eles não conseguiram rir uma única vez no filme. Acharam o filme completamente sem graça. E eu confesso que eu ia assistindo o filme e ele já não era tão engraçado quanto eu achei no momento em que eu tinha 19 anos, 20 anos de idade. Comecei a achar meio sem graça. E aí eu pensei, mas será que é do filme? Ou será que é do tempo? E aí eu comecei a perceber o tempo. Vamos lá. Trilha sonora. Férias Frustradas, Chevy Chase. E aí é o seguinte, o tempo é implacável. O tempo é implacável. Para algumas áreas, não. Por exemplo, e mesmo no cinema não, tá? Mesmo no cinema não é uma verdade absoluta que eu vou falar. Para algumas áreas não, por exemplo, na música. Na música, quantas e quantas vezes o cantor quer cantar o seu novo sucesso e todo mundo quer que ele cante o velho sucesso. Roberto Carlos que eu diga. Ele vive dos velhos sucessos e as pessoas adoram ouvir os velhos sucessos. Ninguém quer ouvir nada novo, né? Quer ouvir o velho sucesso e tal. No cinema, alguns clássicos, e por isso que eles são clássicos, você pode assistir a qualquer momento, eles mantêm o seu charme, a sua força. Eu assisti não sei quantas vezes o Poderoso Chefão e não tem jeito. O filme é um espetáculo, o Poderoso Chefão. Mas não é o caso do Férias Frustradas. Eu tô falando isso porque na política é que nem Férias Frustradas. A política, e vale pro ilusionismo, dá pra você fazer a mesma mágica com o mesmo coelho, com a mesma cartola e tal. E na política é a mesma coisa. O tempo é implacável. Ou você aprende um truque novo, ou você evolui, ou então você vai ficando para trás e você não percebe que as coisas mudaram. Aí, de repente, você acorda e diz, puxa vida, eu preciso mudar, eu preciso fazer uma coisa diferente. É o que está acontecendo agora no governo Lula. Demorou para cair a ficha, mas aparentemente caiu a ficha. Dizendo assim, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, só que em algumas áreas, se você fizer a mesma coisa que você fazia antes, você vai ter o mesmo resultado. Na matemática é assim, né? Se você colocar 2 mais 2 dá 4, se você fizer 2 mais 2 dá 4. Se você fizer a mesma conta, vai dar o mesmo resultado. Só que na política, você fazer a mesma coisa produz um resultado diferente e um resultado inferior. Então, o Lula, ele criou programas com nomes bonitos e ele conseguiu ter uma entrega. Por que agora, mesmo tendo criado alguns programas com nomes bonitos, a sociedade não autoriza o Lula a dizer que tem uma entrega? Por que o Lula está com tanta dificuldade para convencer a sociedade de que ele está fazendo um governo com preocupação social, de que ele está fazendo um governo com algum grau de inovação em relação ao governo anterior ou a governos anteriores? Por que funcionou e agora não funciona? Esse tal do tempo, que é uma coisa implacável. É o Férias Frustradas, não é um clássico. Um governo nunca é um clássico. Um governo sempre é um filme de relativa importância e que tem que ser renovado. Não dá para fazer a mesma coisa. Então, quando o Lula chegou no primeiro governo, ele tinha alguns ativos que ele não tem hoje. E é preciso que a gente compare e veja. Ele tinha um nomão na justiça, Márcio Tomás Bastos. Ele tinha, na Casa Civil, um camarada com poder político extraordinário, que era o José Dirceu. E ele tinha na Fazenda alguém que dava as cartas e que ele, Lula, abençoava. Aí agora
na justiça não tem ninguém. Tem lá um nome, até difícil de escrever, né? Ele não sabe quantos Ws, quantos Ks, tem Y, você não tem? O tal do Ricardo Lewandowski, que é um ministro da Justiça que não precisaria existir. Do jeito que é o Ministério da Justiça, não precisaria existir. O Lewandowski realmente é uma tragédia. Está lá, um ministro da Justiça muito menos expressivo do que o ministro da Justiça do primeiro governo Lula, né? Na Casa Civil, tem um sujeito que se impõe pela força, mas não se impõe pela história, pela liderança. Não é o perfil. Rui Costa não é perfil. E na Fazenda, tem alguém que, como bem disse Gilberto Kassab, está enfraquecido. É um ministro da Fazenda fraco. E quem o enfraqueceu? O presidente da República. Nesse desenho de forças mais fracas, o governo Lula I experimentava um Congresso mais dependente. Isso já foi muito discutido. Um Congresso que queria cargos, um Congresso que queria verba. Hoje é um Congresso que tem as verbas e um governo que quer dar cargos para atrair o Congresso. Não é um Congresso que quer os cargos para se entregar ao governo. É o governo que fala, pelo amor de Deus, pega esse cargo aqui e vem com a gente. Então virou um negócio meio complicado, que até mesmo quando o presidente fala em reforma ministerial, não se trata de um momento para que o governo ganhe mais eficiência, para que o governo ganhe mais dinamismo. Não. Trata-se de uma oportunidade do governo agradar forças políticas, tanto é que ela foi feita depois da eleição. Não foi feita ainda, né? Será feita, está sendo prometida para depois da eleição das casas na Câmara e no Senado. Ou seja, vamos ver que forças saem e aí eu me adapto a elas. E o presidente Lula, portanto, você vê que ele está se adaptando a esse novo momento, né? Ele está tentando fazer graça com o mesmo filme, e que está um negócio meio difícil. Você pega, por exemplo, o discurso dos eleitos, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, eles querem as emendas, eles não querem ficar perto do governo. Estamos dispostos a ajudar o governo, mas eles querem as emendas, né? E é interessante a gente ver que esse momento, essa história do ficar para trás, as histórias ficarem meio sem graça, é algo que faz tanto sentido que a gente vê a direita ocupando novos espaços, a direita ocupando espaços na rede social e a esquerda correndo atrás. Aquele vídeo do Nicolas Ferreira sobre o Pix, que alcançou mais de 300 milhões de views, é uma coisa surpreendente. Nem ele imaginava 300 milhões de views, mas o governo falou, puxa vida, como é que pode um vídeo alcançar 300 milhões de views, né? Não foi um vídeo do governo alcançando 300 milhões de views. E aí tá lá, primeira-dama se esforçando, ele, Lula, se esforçando para ocupar espaço nas redes sociais, e não engaja. A primeira-dama Janja não engaja. Tem que fazer um esforço novo aí, mas por enquanto não está engajando, as pessoas não estão achando encantador o trabalho que ela faz, a postura que ela ocupa. E mesmo o presidente Lula, então ele aparece jogando pãozinho para as carpas e tal, mas cadê as entregas, cadê os programas, né? E isso está um negócio meio complicado. O governo, o presidente Lula, ele está conseguindo liderar o debate político nesse terceiro mandato, ou ele está reativo, reagindo ao que está acontecendo, reagindo ao Pix, reagindo ao Trump. O governo Lula, o presidente Lula, ele está comandando o debate com a sociedade, ou ele está correndo atrás, como por exemplo no caso da inflação, juros, que é uma agenda negativa de discussão. Ele está conseguindo discutir projetos do governo? Quais projetos do governo que estão sendo discutidos por esse governo que merecem ser apresentados aqui, né? Tem alguma coisa matadora, alguma coisa que faz a gente olhar e falar, puxa vida, temos uma marca. Então quando o governo fala que ele não tem uma marca, não conseguiu fixar uma marca, na verdade o governo não conseguiu ter uma entrega decente, que faça diferença, que seja percebida como uma coisa diferente, a não ser aquilo que é normal, que é o seguinte, construção de casa própria, vem sendo construído ao longo do tempo, casa própria. Aí você pega um recorte, por exemplo,
no governo Dilma e descobre quantas casas foram feitas naquele período. 2 milhões e 100 mil casas construídas no governo Dilma. No governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro foram 1 milhão e 600 mil casas. No meu governo foram... Mas é um programa de construção de casa própria que tem os seus fundings, que tem os seus financiamentos, mas não é mais uma coisa original. Minha Casa Minha Vida é uma coisa que já está aí há um bom tempo, né? Bolsa Família, por exemplo, o governo tentou Fome Zero na largada, não funcionou, aí fez o Bolsa Família. Então você vê que tem uma preocupação em torno do governo, e o governo agora apostando na tal da reforma ministerial, né? A reforma ministerial, lembrando, pode ser um momento importante para o governo fazer as coisas andarem com mais agilidade, mas pode ser apenas uma forma de abraçar o Congresso e oferecer a eles e atendê-los nos seus desejos pequenos, né? Que é um risco que o governo Lula corre, né? Lula, ele resolveu falar mais, Lula resolveu se expor mais, Lula está dizendo agora em viajar mais. Lula deu inclusive uma entrevista hoje em Minas Gerais, né? Para 3 rádios, e inclusive a Band News FM Belo Horizonte. Estava ali fazendo perguntas, estava ali na entrevista, fez boas perguntas, perguntaram sobre tudo, todos os assuntos, e você vê que o Lula está querendo aparecer mais para fazer um barulho, né? Ele falou em entregas em Minas Gerais, disse que vai voltar, e então é muito importante ver que o governo Lula é um governo que está ainda em busca de um rumo, né? Eu não vou me repetir, lembrando que ele está em busca de rumo porque não tem programa de governo. Ele está em busca de um rumo porque não tinha um caderninho, uma listinha do supermercado para entregar para cada ministro, dizendo, olha, você cuida dos legumes, já você cuida das verduras, já você cuida da proteína, você cuida das bebidas, entregando o que cada um deve fazer, com que meta e tal. Não tem nada disso. Tudo isso só para insistir no ponto que um governo não consegue viver de truques. Principalmente um governo não consegue viver de truques antigos. Um governo não consegue fazer e contar piadas velhas. O governo não consegue, tem que se renovar. E talvez o presidente Lula tenha percebido isso. Seguramente ele torce para que isso tenha sido percebido a tempo para poder disputar aquilo que interessa. Perguntaram na entrevista sobre a disputa eleitoral. Ele inclusive falou, é cedo demais. Está certíssimo. Aliás, eu estou 100% com ele. É ridículo ficar discutindo se o candidato A ou o candidato B tem chance de ganhar essa eleição há 1 ano e meio, né? Lula fala em 2, mas no fundo é 1 ano, né? E um pouquinho para você poder ter uma lista de candidatos. Porque governadores que queiram ser candidatos vão ter que se desincompatibilizar em abril. Não tem essa de... daqui 1 ano quase, nós já estamos em fevereiro, praticamente daqui 1 ano. Mas vamos ver se as coisas mudam, porque se o governo se arrumar, o país melhora. Então é bom para a gente torce, mas fica o recado aqui, fica a observação. No governo não dá para viver de truque antigo. Truque antigo é desmascarado. A gente vê, portanto, como é que ficou. É por isso, em boa parte, a questão da popularidade. Ele está se mexendo. A gente vai acompanhar aqui e trazer para vocês. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.